E é isso que eu quero mostrar hoje com uma das minhas histórias favoritas do Superman e uma das minhas histórias em quadrinhos favoritas de todos os tempos. O que é bem interessante porque se trata de uma história antiga do Superman. E considerando que o Superman, como vocês bem sabem aqui no canal, é o meu personagem de quadrinhos favorito, é o meu super-herói favorito, isso aqui não é pouca coisa. E uma dessas histórias que o Alan Moore escreveu tá nessa coletânea aqui, que é Para o Homem que Já Tem Tudo, a qual eu conheci primeiramente no desenho da Liga da Justiça. Particularmente a Liga da Justiça Sem Limites. E olha, eu vou te falar, ainda assim é um dos meus episódios favoritos dessa série. Até hoje eu acho que todo mundo deveria ver. Pra quem não sabe, pegando aqui de cabeça, já que é a minha série favorita de todos os tempos, é a primeira temporada, episódio 2, Para o Homem que Já Tem Tudo. Corre lá no HBO e assiste a adaptação em animação dessa história. Que é uma história que sempre me tocou desde que eu era moleque, que acaba nos ensinando o valor das pequenas coisas da vida, mesmo que esse sentimento da nostalgia que nunca ocorreu acaba nos atingindo a partir de sonhos que nós deixamos para trás e vontades que nós percebemos que talvez não sejam o melhor pra gente. A história começa com a Mulher Maravilha e seu jato invisível indo em direção ao Ártico, em frente à Fortaleza da Solidão. Lá ela se encontra com o Batman, e a partir daqui a gente já tem a primeira diferença da animação pro quadrinho em relação a essa história. Na animação, os únicos personagens da história é o Superman, o Mongul, a Mulher Maravilha e o Batman. Só que no quadrinho original escrito pelo Alan Moore, o Robin também faz sua participação, porque nessa época, lá nos anos 70, final dos anos 70, era o Jason Todd, o segundo Robin, que era, de fato, o Robin. Já que afinal de contas, esse é o aniversário do Superman. Sim, o Superman convidou apenas o Batman e a Mulher Maravilha, o Robin veio junto no quadrinho. Mas isso a gente deixa passar, até porque é bem interessante ver todos eles conversando entre si, inclusive falando sobre o presente de aniversário que eles vão dar pro Clark. O Superman, o Batman e a Mulher Maravilha são muito unidos entre si, eles são realmente melhores amigos, principalmente quando estão em momentos privados só deles, sabe? É interessante que, perto da Liga da Justiça, eles têm que manter as suas posições de líderes, suas poses, etc. Mas quando eles estão entre si, os comentários e as brincadeiras rolam soltos. Mas as brincadeiras não duram muito quando eles percebem que existe uma planta que prendeu o Superman e deixou ele em estado de transe. Eles tentam entender o que é, até o momento em que aparece Mongul atrás deles. Pra quem não sabe, o Mongul é um personagem vilão do Superman e que ele tem uma força devastadora, até um pouco maior que a do Superman, diga-se de passagem. O Mongul inclusive é um dominador de planetas, ele que é o soberano do mundo bélico, um planeta de gladiadores em que existe guerra e escravidão. Só que não se engana não, por trás dessa montanha e massa de músculos, o Mongul é um cara extremamente inteligente. Ele é muito estratégico e ele une o melhor dos dois mundos, o que acaba tornando ele um dos vilões mais perigosos do Superman, na minha opinião, sabe? Aí no confronto dos heróis aqui presentes com o Mongul, a Mulher Maravilha já chega chegando e na poucas ideias já dá uns socos na cara dele, que acabam não fazendo efeito porque até a Mulher Maravilha, que é muito forte, diga-se de passagem, não consegue lidar com a força do Mongul. A pele dele é muito dura até para guerreiro amazona. E é nisso que o Batman já chega no sugestionamento. Ele quer falar com o Mongul, quer entender o que é aquela planta e como que isso aconteceu com o Superman. E é nesse ponto que ele explica que aquela é a clemência negra, as plantas em que o Mongul cultiva justamente para tornar a vida da pessoa o sonho realizado que ela tanto queria. A planta é um parasita que deixa o hospedeiro em estado de transe. E é nesse momento que a gente vê o que o Superman tá vendo. A ilusão que ele tá tendo dentro do seu coração, na verdade, é um mundo onde Krypton nunca explodiu, onde ele nunca perdeu o seu lar, nunca perdeu a sua família e viveu a sua vida como ele deveria ter vivido. É a partir que nesse momento da história, a gente tem vários flashes do Superman com uma esposa, com um filho que inclusive é o próprio Jonathan Kent, que é o filho que no futuro ele teria, o John Kent. A gente vê o Jor-El e a Lara-El, que são os pais biológicos de Krypton do Superman. Até o cãozinho Krypto aparece na história. A gente vê tudo que o Superman deveria ter tido. Ele sente, ele conversa, ele fala com a sua mulher, com seu filho, com a família, que era o sonho que ele tanto quis ter.
E o genial dessa história é que o Superman acredita que aquele é o mundo perfeito dele, mas à medida em que a Mulher Maravilha vai lutando contra o Mogul, que não consegue segurar a luta contra ele, vários flashes vão acontecendo na mente do Superman que fazem essa ilusão de um mundo perfeito, um mundo ideal que ele tanto vivia, sendo corroídos pela realidade. Aos poucos na história, à medida que o próprio Batman tenta tirar a planta enquanto a Mulher Maravilha segura o Mogul durante a luta, com tudo que ela tem, diga-se de passagem, porque, novamente, a Mulher Maravilha é muito forte, mas ela não dá conta do Mogul, pelo menos não sozinha, enquanto o Batman tenta a todo custo tirar a Clemência Negra da posse do Superman, que aos poucos vai tendo suas desilusões em relação a Krypton. Todos os sentimentos são tirados dele, toda a sua família vai sendo tirado dele, aos poucos em uma sociedade que talvez não fosse aquela perfeição que ele achava que era. A Clemência Negra havia entregado o que ele tanto queria, um mundo onde ele tivesse o seu lar, onde ele não se sentisse estranho, sozinho, diferente, mas que ele pudesse ser só mais um. Em uma vida de tranquilidade, em uma vida de paz, com a família dele, com a mulher, com o filho dele. Mas que nada disso dura no momento em que Kal-El finalmente percebe o que estava acontecendo, percebe que aquele mundo já não existe mais e que aquilo que ele deveria ter tido, ele nunca vai ter. E à medida que ele vai aceitando isso, ele conversa com o filho dele em um dos momentos mais emocionantes do Superman de todos os tempos. Enquanto flashes passam dos seus melhores amigos tentando a todo custo ajudar ele, do Batman tentando rasgar aquela planta de cima do Superman, enquanto a Mulher Maravilha tá quase morrendo pro Mogul que tá matando ela. Então veja só, se o Superman não acordar nesse momento, os melhores amigos dele vão morrer. Tudo que ele tem de real e palpável nesse mundo real vai ser restituído dele. À medida que a planta também arranca a ferro e fogo a cada momento, tudo aquilo que ele sempre sonhou em ter na sua vida. E é numa última conversa com o filho dele, que ele nunca teve, que o Clark passa pelo seu momento mais difícil. O sacrifício que ele tem que arrancar de si mesmo para poder se libertar. E no momento em que o Mogul foi parado, o Clark recebe os presentes do Bruce e da Diana, que oferecem a ele com toda a amizade que eles têm e com todo o carinho do mundo. A Diana com muito mais carinho, porque o Batman você sabe que acaba se fazendo de durão, mas no fim do dia, ele completamente ama o Superman como um amigo, assim como ele ama a Diana. E com certeza, o Clark ama os dois de volta, porque é sobre isso que ele teve que passar hoje. No aniversário dele, durante essa história, ele teve a sua aprovação. O sacrifício que ele teve que fazer para, enfim, valorizar as pequenas coisas que ele tem na vida. Então, Superman, para o homem que já tem tudo, é acima de tudo uma história sobre perdão para si mesmo. Perdão da nostalgia que nunca ocorreu, do seu sonho diluídos conforme a vida foi passando e também um aprendizado pra gente. Porque, fala a verdade pra mim, quem nunca na vida teve sonhos e desejos e ideias que tiveram que jogar para trás porque a vida não é previsível? Por muitas vezes, a vida é sobre aproveitar chances, curtir os pequenos momentos que nós temos. E assim, todas as minhas análises de HQs eu procuro sempre fazer de forma atemporal, né? Para que sejam constituídos valores em cima disso, independente da época e tudo mais. Mas eu tô gravando esse vídeo em um momento que está acontecendo problemas muito ruins no Rio Grande do Sul, enchentes, alagamentos, e pessoas perderam famílias, perderam suas vidas. O mundo está acabando para essas pessoas, literalmente, porque o mundo delas era aquilo. Eram seus vizinhos, eram seus comércios, os seus trabalhos, as suas casas, tudo que foram conquistados. E eu tenho muito compaixão por essas pessoas, porque ninguém merece passar por isso na vida. Eu não sou do Rio Grande do Sul, mas eu tenho amigos que são de lá, e eu tô vendo muita coisa acontecendo, e tudo isso me emociona bastante. Por isso eu faço esse apelo, que é dar valor para o que nós temos, dar valor para sua vida, para sua família, por quem você é, e para os sentimentos que você tem com aqueles que você ama. Porque no fim é só isso que vai restar. Esses laços são os laços verdadeiros das pessoas. Por isso eu peço para vocês ajudarem. Ajudem, doem, doem quilos de alimento, de comida para as pessoas que perderam suas casas, para as famílias, trabalhadores que perderam suas vidas e que agora vão ter que lutar para se reconstituir na vida.
E eu mesmo já fiz doações para centros de caridade lá no Rio Grande do Sul. Eu acredito que todos nós devêssemos, nesse momento, se solidarizar com isso também. Porque ler quadrinho não é só comprar, 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 consumir. Isso aqui é material. Isso aqui, uma hora ou outra, vai embora. Se estraga, você pode perder de uma hora para outra. Eu acho que o que nós tiramos dessas histórias, isso sim fica com a gente. E tal qual uma das minhas histórias favoritas do Superman, que é para o homem que já tem tudo, essa história para mim significa muita coisa. E é por isso que eu vou usar um pouquinho da influência que eu tenho hoje para fazer você se conscientizar, doar e também prezar pelas pessoas que precisam. Seja através de orações, ou de ajuda material, ou os dois. Nada impede que sejam os dois. Porque no fim do dia, o laço que você tem com as pessoas, aquele valor que você dá nas pequenas coisas, naqueles que você ama, amigos, sua família, esse é o melhor presente para homens que já têm tudo e principalmente para homens que hoje já não têm nada. Fiquem espertos para quem sabe a diferença entre o certo e o errado na vida e sabe que no fim do dia, isso aqui é só papel. O que importa aqui dentro são as histórias e o que elas podem nos ensinar com isso através dos seus valores, porque é isso que eu sempre prego aqui no canal e sempre vou continuar pregando. Esse é meu episódio favorito da Liga da Justiça Sem Limites e essa é uma das minhas histórias favoritas do Superman como um todo. E eu fico muito feliz que hoje eu possa estar usando isso para conscientizar as pessoas a salvarem vidas, porque no fim é o que realmente importa. Sempre. Valeu, galera. Falou e até mais.